Se eu tivesse que falar para vocês comprar um único livro de preenchimento facial, com certeza seria esse. Nem tanto pela técnica, mas por tudo que ele traz. E o que eu estou falando é desse livro chamado Atlas de Anatomia e Preenchimento Global da Face, que é do André Braz e da Thaís Sakuma. E se eu fosse falar para vocês, eu ia falar, gente, compra dois, não um só, tá? Porque tem esse e um outro que a gente vai gravar, que é da Andrea Tedesco, que é outro que eu acho que também é base, tá? Mas esse aqui, quem faz a harmonização precisa ter, precisa. Porque ele é um livro extremamente didático. Eu não estou nem falando de técnica de preenchimento, mas ele é extremamente didático para mostrar plano, para mostrar onde aplicar, qual é o efeito esperado. Então ele é um livro muito ilustrado, muito ilustrado. Para quem não conhece, só abrindo parênteses, o André Braz, ele tem muitos artigos, muitos artigos, e a maior parte dos artigos dele tem um foco muito grande em anatomia, zonas de risco. Então, é um autor que a gente tem que... Ele é respeitado dentro da área médica, é um profissional muito respeitado, né? E eu acho que, assim, esse livro, inclusive, ele é bacana porque ele mostra no cadáver qual seria a reprodução do procedimento clínico. Então, ele mostra a aplicação no paciente e aonde este preenchimento ou por onde a cânula está passando no exato momento na peça anatômica. Sim. Então, você consegue ter ideia e visualizar o que está acontecendo. Quando você atinge com a sua cânula, com a sua agulha em alguma região e depositou o material ali, você consegue ver o que a gente clinicamente não consegue ver de fato. Exatamente isso. E não é só desenho, né? Essa que é a questão. Quando a gente fala de anatomia, a maior parte das pessoas gostam daqueles desenhos esquemáticos. Ele mostra de fato o que é na peça anatômica, né? Então veja um exemplo, a região vascular. Ele vai lá, mostra numa área dissecada como aquilo se comporta. Toda a região de estrutura, aqui a gente tem o mentual, então toda a parte de estrutura anatômica. Então ele é um livro que, apesar do tema ser preenchimento, ele é um livro de estudo anatômico muito completo, muito completo e muito didático. Então ele é muito ilustrado, fotos bonitas, bem feitinhas. Aqui ele mostra a região, então ele mostra numa parte esquemática a parte vascular, ele mostra as regiões de preenchimento, ele mostra na peça anatômica a região que vai ser preenchida e depois ele mostra inclusive a técnica sendo realizada no paciente. Mas olha, veja a quantidade de passos. Para entender planos, para você entender o plano de aplicação, como que vai ser feito, né? Olha, deixa eu dar um zoom aqui que eu acho que fica mais fácil da gente mostrar. Olha, então, fazendo o procedimento, depois vai na peça anatômica, faz uma dissecção nesta peça anatômica e apresenta o plano onde foi depositado. Então, didática como essa vocês não encontram em qualquer lugar. Não, de fato não. É um livro muito completinho, inclusive com a parte teórica, com técnicas. Na verdade, vocês vão ter acesso e conhecimento. Diminui o zoom ali, por favor. Zoom alto. Então, aqui no livro você vai ter acesso às técnicas que eles usam de preenchimento. Só que todas, olha, vejam, eles fazem a aplicação no paciente e te mostra na peça anatômica onde seria a posição e onde é depositado o preenchedor. A simulação é manequim, então assim, não tem muito como didático. Errar não tem. O plano. Assim, realmente ele é muito bacana. Você pode até questionar a técnica de preenchimento dele, porque ele ele costuma usar planos mais superficiais, é a abordagem dele, é a leitura que ele tem dos preenchedores. Mas do ponto de vista didático é muito bacana e a anatomia se aprende de fato entendendo desta forma, né? Você vai perceber melhor dessa forma, entendendo Este livro, assim, ele é tão importante porque se você não tem grande conhecimento, se você não tem grande experiência, pelo menos você vai conseguir reproduzir as técnicas de preenchimento que estão aqui com segurança, porque ele mostra criteriosamente os riscos dessa região, como fazer e onde fazer. Então, se tem um livro que você precisa ter para começar de algum lugar, é um livro dessa maneira. E ele é tão usado, é tão aberto, que está até descolando nossa edição aqui, nossa versão está até descolada. Ela está toda bagunçada já, porque ela já foi bastante aberta e bastante utilizada. Mas é um livro que vale a pena, de fato. Ele tinha esgotado no mercado, eu acho que deve estar com uma reedição feita, ou está em vias de ter uma próxima reimpressão.
Ou então, conversem com o Robério, porque só lembrando, nós não vendemos livros, isso aqui não tem caráter comercial algum, é só para trazer informação para vocês mesmos. Nós compramos vários livros, então um livro é uma coisa que eu leio muito, então eu trago isso para vocês. Conversem com o Robério, que é quem cede esses livros, a maior parte deles, porque muitos eu compro mesmo, eu vou lá e compro, tá? Porque eu leio todos. Conversa com ele que ele dá um jeito, ele consegue esse livro para vocês. Então você pega no contato dele aqui no final dos comentários, tá? Mas esse aqui é um do que precisa ter. Não importa se você está no básico, está no avançado, está no master, mega ultra avançado, você tem que ter ele como referência. Tá? Então isso aqui ele é uma das bíblias. É isso aí, gente. Até o próximo. Até.